Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! A Coreia do Sul dedica quase 5% de toda a sua riqueza nacional para inventar o futuro. Israel passa dos 6%. Mas o Brasil, segundo as estatísticas oficiais, investe míseros 1,19%. É uma diferença brutal. E, bom, na nossa análise de hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo em uma tentativa do Estado de estancar essa hemorragia tecnológica. Exato. E não através daqueles subsídios comuns que a gente já conhece, mas criando, uma verdadeira máquina do tempo jurídica de 10 anos. Pois é, o foco da nossa investigação documental é o texto integral e a justificação oficial do projeto de lei 1498 de 2026. E de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, certo? Isso mesmo. E a premissa central aqui é entender por que as empresas fogem de projetos de inovação de longo prazo e preferem aquele lucro rápido, sabe? Sim, o famoso retorno imediato. Exatamente. E a missão desse mergulho profundo é ver como o país tenta, através dessa legislação, meio que comprar a confiança dos investidores para transformar a matriz tecnológica. É fascinante. Mas olha, antes de a gente entrar de cabeça nisso, vale lembrar para quem nos ouve que o nosso objetivo aqui não é julgar se a política é boa ou ruim. Com certeza não. Nosso papel é totalmente imparcial. Nós vamos dissecar as propostas e os dados que estão lá no documento oficial, explorando as justificativas textuais sem tomar partido. Perfeito. Então, para entender essa solução bem radical que o projeto de lei propõe, a gente precisa primeiro examinar a ferida que ele tenta estancar, né? Sem dúvida. Não faz sentido propor leis super complexas sem entender o diagnóstico, que, diga-se de passagem, é bem alarmante na justificativa do texto. Certo. Vamos desempacotar isso. O que os dados realmente dizem? Bom, o documento se apoia em dados pesados do IBGE, do IPEA e da CNI. E aquele 1,19% do PIB em pesquisa e desenvolvimento não é nem o pior detalhe. Sério? Tem coisa pior? Tem. O detalhe mais crítico é a origem desse dinheiro. O setor privado brasileiro contribui com meros 0,6% do PIB em P&D. Nossa, 0,6 é quase nada. Pois é, enquanto em países na fronteira do conhecimento as empresas são o motor da inovação, aqui o peso fica desproporcionalmente nas costas do setor público. E o documento também menciona alguma coisa sobre o nosso ambiente para negócio, certo? Sim, e é assustador. O texto aponta, baseado na CNI, que o Brasil está em último lugar no quesito ambiente regulatório entre 18 economias comparáveis. Último lugar. Uau! Último lugar. É como tentar construir um arranha-céu tecnológico em um terreno de areia movediça. Adorei essa analogia. É bem por aí. Sabe? Ninguém vai investir os milhões necessários para construir algo grandioso se o plano diretor da cidade pode simplesmente mudar amanhã e afundar a obra inteira. Exato. Se conectarmos isso ao panorama geral, fica fácil entender o conceito da pesquisadora Kátia Rocha, do IPEA, que o projeto cita bastante. Ela chama isso de imposto implícito. Imposto implícito? Como assim? Não é um boleto que chega no fim do mês, então? Não. É muito mais insidioso. É a instabilidade regulatória funcionando como um custo invisível. A incerteza constante afasta o capital de longo prazo. Ah, entendi. Então a empresa pensa, por que eu vou colocar bilhões num projeto de 10 anos se a regra tributária pode mudar no ano 3 e acabar com o meu lucro? Exatamente isso. E aí, adivinha o que acontece? Esse imposto empurra as empresas para projetos de ciclo curto. Inovação incremental, mudar a cor da embalagem e chamar de novo produto. Pois é, os dados do IBGE de 2024, citados lá, mostram que apenas 32,9% das indústrias investiram em P&D interno. É o menor índice desde 2021. É a pura racionalidade de sobrevivência corporativa, né? A fuga de cérebros começa aí. Com certeza. Mas, uma vez que o problema central é esse terreno de areia movediça que você mencionou, a transição lógica do documento é propor um antídoto. A tal da fundação de concreto armado.
Isso. O projeto chama isso de regime de estabilidade regulatória. E a mecânica da garantia jurídica é bem interessante. Tá. E quem pode brincar nesse parquinho? Tem regras de entrada, imagino. Regras bem estritas. Para se qualificar, o projeto precisa ser um investimento estratégico de no mínimo 50 milhões de reais. 50 milhões? O foco é atrair os peixes grandes mesmo. Sim, embora o texto permita uma faixa diferenciada para pequenas e médias empresas no futuro. Mas o foco imediato é capital pesado. E em troca desses 50 milhões, a empresa ganha uma garantia contratual de 10 anos. 10 anos de paz. Nenhuma regra pode mudar. Basicamente, 10 anos com a garantia de que as regras fiscais e regulatórias centrais não mudarão para aquele projeto. As mudanças legislativas normais acontecem fora dos muros da fábrica. Aqui é onde a coisa fica muito interessante para quem nos acompanha. E se o governo precisar mudar a lei por uma questão de saúde pública, tipo, descobriram que um produto químico da fábrica contamina o rio. O Estado não abre mão da sua soberania total. O projeto prevê exceções para a saúde pública, meio ambiente ou segurança. O governo pode e deve mudar a lei. Mas espera aí, se a lei muda e prejudica a empresa que tinha a garantia dos 10 anos, na prática o governo está vendendo uma apólice de seguro contra si mesmo. Se o Congresso mudar a lei, o Estado paga a multa. Olha, é uma ótima reflexão e a resposta curta é sim. O Estado deve pagar uma compensação justa pelos danos diretos. Eita, isso pode quebrar o país ou não? Seria um risco gigantesco, mas o PL não dá um cheque em branco. A justificação é muito clara ao vedar compensação por lucros cessantes sem uma perícia rigorosa. Lucros cessantes. Quer dizer, o dinheiro que a empresa projetava ganhar, mas não ganhou porque a regra mudou. Isso mesmo. A empresa não pode chegar com uma planilha de lucros imaginários da próxima década e mandar a conta para o Tesouro Nacional. A compensação é só pelo dano direto, tipo o maquinário que foi comprado e não serve mais. Ufa, menos mal. Mas ainda assim o governo assume um risco enorme, oferecendo 10 anos de imunidade. E é por isso que existe uma contrapartida pesada. No capítulo 7, o texto detalha a cláusula de clawback. Clawback. Isso soa como uma armadilha. Como funciona? É uma via de mão dupla. O Estado dá estabilidade, mas a empresa é obrigada a cumprir metas super rígidas de transferência tecnológica e conteúdo local. Tipo, contratar gente daqui, usar peças fabricadas no país? Exatamente. Integrar as universidades locais. E se a empresa não cumprir isso, ela sofre punições reais. Tem que devolver os incentivos proporcionalmente, com juros, e pode até perder ativos. Então o governo pode literalmente tomar o terreno ou o prédio de volta se a empresa der calote tecnológico. Pegaram pesado. Pegaram. É um alinhamento forçado. Mas, só assinar um contrato de paz de 10 anos não tira o arranha-céu do papel, concorda? Ah, com certeza. Você pode ter a garantia jurídica que for, mas se não tiver dinheiro em caixa e licença para construir, o projeto morre na praia. E é por isso que a nossa análise avança agora para os mecanismos práticos. O projeto cria ferramentas para lubrificar as engrenagens da burocracia. Lubrificar as engrenagens. Gosto disso. Quais são as ferramentas que o documento detalha? São 3 alavancas principais. A primeira é a criação do Fundo Nacional de Inovação Produtiva, o FNP. E qual é a missão desse FNP? O foco dele é cofinanciar parcerias entre indústrias e universidades. É para financiar aquele vale da morte da inovação, sabe? Sei, aquele momento em que a pesquisa sai do laboratório da universidade, mas a indústria acha muito arriscado investir para ver se funciona no mercado. O capital privado some nessa hora. Exatamente. O FNP atua como a ponte financeira do Estado, assumindo esse risco inicial. Certo. Fundo criado. Qual é a segunda alavanca? Essa ataca a burocracia de frente. É o balcão único digital. O PL impõe um limite máximo de 180 dias para o licenciamento ambiental e industrial. 180 dias. Isso é muito rápido para os padrões normais de licenciamento. Sim, isso é prorrogável por, no máximo, 90 dias e, mesmo assim, com justificativa técnica muito bem fundamentada. A empresa para de peregrinar por 20 secretarias diferentes, vai tudo para esse balcão. Isso, a responsabilidade de harmonizar os pareceres fica toda lá.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, pensa comigo, estamos criando um fundo novo, um conselho curador novo para gerenciar esse fundo e uma plataforma digital nova para tentar contornar a lentidão das regras normais. É uma estrutura complexa, de fato. Então, criar uma nova camada de burocracia para administrar essas exceções realmente resolve o problema da burocracia existente? Não corre o risco de travar tudo de vez? Isso levanta uma questão importante e o texto da justificação enfrenta esse contraponto direto. O PL argumenta que não temos tempo para esperar uma reforma administrativa perfeita. Ah, a urgência matemática da coisa. Exato. Economias fortes, e o texto cita Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha, já usam abordagens agressivas assim. E isso nos leva à terceira alavanca, as compras públicas. Mudanças na lei de licitações, né? Eu vi isso no material. Como eles pretendem usar o poder de compra do Estado? Permitindo que o governo dê preferência e use critérios de desempate a favor de soluções tecnológicas nacionais e de quem comprovar aquele conteúdo local que a gente falou. Então, o Estado cria um mercado cativo provisório. Se a empresa fizer um servidor de banco super moderno aqui, o governo garante que vai comprar para a Caixa ou para o Banco do Brasil, por exemplo. Precisamente. O objetivo de toda essa nova estrutura, o balcão, o fundo, a preferência de compra, é atrair 30,5 bilhões de reais da iniciativa privada. 30 bilhões! É o número bem específico citado no documento. É o valor que o texto aponta como essencial para que o país atinja a meta mínima de 1,6% do PIB em PID. Sem esses mecanismos excepcionais, o ecossistema atual não alcançaria a velocidade necessária. É um pacto de alto risco e alta recompensa, para resumir o quadro geral, né? Totalmente. Sintetizando a nossa análise, o governo está oferecendo 10 anos de imunidade regulatória, processos de licenciamento a jato e dinheiro em caixa através do fundo. E exigindo em troca que o setor privado traga tecnologia pesada de verdade, contrate localmente e invista nas universidades. E se der errado, tem que devolver tudo. A relevância disso para quem nos ouve é muito clara. Se esse PL for aprovado e implementado, ele pode reconfigurar o mercado de trabalho inteiro. Sem dúvida. Muda o valor dos nossos produtos e o nosso lugar na economia global. A gente deixa de exportar só matéria-prima para exportar tecnologia de fronteira. É a grande promessa do projeto de lei 1498. Mas olha, para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, tem um questionamento sutil que não foi respondido no texto original e eu quero muito jogar essa provocação para quem está acompanhando a gente. Adoro essas provocações. Manda! Pensa bem. O PL oferece previsibilidade legal de 10 anos em troca de avanço tecnológico. Beleza. Mas no mundo da tecnologia moderna, uma década não é só muito tempo. É uma eternidade. Uma era geológica. Sim, a inteligência artificial, por exemplo, muda completamente os paradigmas a cada 6 meses. Será que, ao tentar engessar as leis por 10 anos para garantir segurança jurídica, a gente não corre o risco de criar um ambiente jurídico tão rígido que vai nascer obsoleto? Nossa, é um paradoxo incrível, o excesso de estabilidade virando um obstáculo para a inovação acelerada. Pois é, a gente blinda a empresa das mudanças de hoje, mas impede que a lei se adapte à disrupção de amanhã. É algo para se pensar profundamente. É o tipo de custo invisível de uma escolha estratégica que só o tempo vai revelar se valeu a pena. Exatamente. Bom, chegamos ao fim da nossa investigação documental. É sempre um prazer investigar essas fontes primárias e ver como as engrenagens do Estado tentam se mover. O prazer é todo meu. E que esse entusiasmo por investigar e entender as leis na raiz continue. Obrigada pela companhia de todos e até a próxima análise. Até a próxima, pessoal. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!